I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um vídeo que é um clássico. Eu adoro esse filme e desde os anos 80 eu gosto desse filme. Assim, é sensacional. E fala muito do que é a cultura, ou pelo menos era a cultura nerd nos anos 80. Filme que conta a história, que mostra a ira que os nerds recebiam nos anos 80. Hoje você pensa, ser geek, nerd, é bacana, todo mundo é um pouquinho, é legal, ninguém vai te criticar por isso, por aquilo. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, nos anos 80, você se chamava de nerd, no Brasil a gente chamava de CDF, era um xingamento. E se o cara ou a mina fossem mais tímidos, retraídos, tava lascado. Eles iam ficar estigmatizados enquanto eles estivessem naquela escola. Isso começou a mudar no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Na verdade, o nerd não mudou. Ele continua sendo aquela pessoa completamente ligada e entendida em certos assuntos, como tecnologia, quadrinho, animação, ficção científica. O que acabou mudando é a cultura atual, que acabou valorizando esse tipo de coisa. Os nerds continuam querendo ser nerds e as outras pessoas começaram a querer ter nerd por perto. A maior aceitação dos nerds pela sociedade acabou transformando eles em pessoas mais sociáveis. Como eu disse, normalmente eles eram retraídos e era complicado. Hoje, todo mundo se sente mais confortável em ser chamado de nerd, especialmente as meninas, o que ajuda em muito a socialização dessa turma. Parte do que trouxe os nerds para o mainstream cultural foi um cara como Bill Gates, que era um nerd, mas nerd total. Então ficou aquela coisa de os nerds que apanhavam no colégio, todo mundo tratava feito lixo, deram a volta por cima e, tipo, você batia em mim na escola e hoje eu emprego a tua família inteira. E também, o que ajudou muito nessa transição, nessa transformação dessa cultura, foram filmes e séries de Hollywood que ajudaram a mudar essa opinião sobre os nerds. Os nerds eles se tornaram pessoas mais simpáticas nos filmes. Mas voltando pro nosso filme, em 84 a Fox lançou essa comédia A Vingança dos Nerds. Tem um pouco de nerd em todo mundo. E esse fator de identificação, mesmo nos anos 80, funcionou para quem assistiu o filme na época. A Vingança dos Nerds é basicamente uma história de párias que são recompensados no final, derrotando os valentões. É isso aí, valentões. Esse papo de bullying, começou só depois de 2010. Então não é bullying, é valentão. Então ver o oprimido vencer é sempre um ingrediente satisfatório. Em qualquer história, seja num filme, num livro, é sempre bacana você ver a pessoa oprimida dando a volta por cima e vencendo. Basicamente o filme conta a história de dois caras que vão para uma faculdade, para o curso de computação, e descobrem o quanto os nerds são odiados por lá. E eles acabam se juntando aos outros tipos que são, no mínimo, peculiares, outros nerds, e várias trapalhadas acontecem. Tô zoando. Esse filme é uma comédia bem escrachada, muito anos 80. Assim, é o filme típico dos anos 80. Eu assisto esse filme até hoje e me divirto. O que acontece na história? Basicamente, esses dois amigos são rejeitados e eles, junto com outros nerds, eles ficam sem dormitório, sem lugar para dormir. Então eles resolvem, depois de tentar entrar em algumas fraternidades, o Lewis ele resolve criar uma fraternidade para eles. E também a disputa, né, entre as fraternidades, porque a fraternidade dos atletas, né, da galera popular que roubou a casa onde seria o dormitório deles, querem de qualquer jeito expulsar eles da faculdade. Então basicamente esse é o roteiro.
O roteiro original foi escrito por pessoas que tiveram experiências similares, tanto na faculdade quanto no colégio. Assim, foi escrito por nerd raiz. Mas o roteiro tinha muito furo, principalmente os personagens não tinham nenhum desenvolvimento. O Booger, o Poindexter, por exemplo, não tinham nenhuma história. Nem característica eles tinham no roteiro. Isso fez com que os atores que fizeram esses papéis praticamente criassem os personagens eles mesmos. O que fez com que esses personagens ficassem notórios no filme. Uma curiosidade, o Robert Carradine, que fez o Lewis, ele 2 semanas antes de começarem as filmagens, ele pediu para ir para a universidade onde ia ser filmado, lá na Universidade do Arizona, para se familiarizar com o ambiente e começar a entrar no personagem. Ele comprou umas roupas que o personagem dele iria usar, a porta-caneta de bolso e tudo mais, para fazer uma ambientação. Aí quando ele se vestiu, colocou todo o aparato, óculos e tudo mais, ele se olhou no espelho. Ele ficou com tanta vergonha que ele ficou 3 dias sem sair do hotel. Outro personagem, o Poindexter, do roteiro, era um nada. Não tinha nenhuma característica ou algo que pudesse fazer com que o autor trabalhasse. Ainda mais sendo um filme de comédia. Então o ator comprou a roupa que acabaria sendo usada pelo personagem e veio com a ideia dos óculos. Inclusive os óculos dele eram tão fundo de garrafa, que ele não enxergava absolutamente nada quando ele estava com eles no rosto. Então, se você reparar no filme, ele está sempre se apoiando em alguma coisa ou em alguém para se locomover nas cenas. Toda vez que ele se movimenta, você vê que ele está tateando alguma coisa. Porque ele não enxergava porra nenhuma com aqueles óculos. A risada mais famosa do mundo nerd, na verdade, ela não foi criada pelo Robert Carradine, que fez o Lewis. Ela foi criada pelo ator James Cromwell, que fez o pai do Lewis. O Robert Carradine depois copiou essa risada e quando eles foram assistir o filme na estreia, o James Cromwell se tocou que, na verdade, quando ele criou aquela risada para esse filme, ele tinha se baseado na risada da ex-mulher dele. Ela aparentemente ria daquele jeito miserável. Voltando à questão dos personagens não serem desenvolvidos no roteiro, o Booger também era outro que não tinha nada no roteiro. Era para ser um personagem de fundo e mais nada. Então quase todas as cenas em que o Booger participa, elas são improvisadas. Todas as cenas que o Booger interage com o Takashi, elas foram criadas pelos 2 atores. O Booger, ele é praticamente uma criação do ator que interpretou, já que não tinha nada no roteiro, o Curtis Armstrong. Então ele fez com que o personagem se tornasse memorável. Outra curiosidade é que os arrotos da disputa entre o Booger e o Ogro, o arroto do Booger, ele é uma mistura de som de arroto humano com sons de camelo fazendo um momozinho com a camela justamente na hora do êxtase do bicho. Então essa mistura de sons de arroto humano e camelo no êxtase criou o arroto mais famoso de Hollywood. Nos anos 80, 90, não era algo para se ter muito orgulho ser nerd. Na verdade, as pessoas eram meio párias. Mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Mas mesmo aqui no Brasil, se você gostasse de determinadas coisas, fosse muito viciado naquilo, mesmo uma coisa que hoje é legal, que todo mundo considera legal, como quadrinho, ficção científica, videogame, e conversasse muito sobre aquilo, e ao mesmo tempo fosse meio tímido, introspectivo, certeza que iam te sacanear no colégio. Compensação, se você gostasse dessas mesmas coisas, mas jogasse bola também, empinasse pipa, fizesse campeonato de cuspe, guerra de mamona e outras coisas, ninguém ia ligar aqui no Brasil. Isso, quando eu digo, é em relação a pré-adolescente e começo de adolescência, até uns 14 anos mais ou menos. Mas nos Estados Unidos a coisa era diferente. Lá eles sempre foram mais xiitas em relação às coisas, mesmo
coisa idiota como essa. Lá a sociedade é bem... acaba sendo muito dividida por conta dessa estrutura meio estúpida que eles mesmos criam. O brasileiro sempre foi mais liberal. Claro, de novo, desde que você não fosse tímido. Se fosse tímido, tava lascado, iam te zoar, te perturbar até a 10ª potência, sem dó nenhum. Agora, como eu disse, isso se fosse um moleque 13, 14 anos pra baixo. Se fosse um moleque com 15 anos pra cima, se ele só falasse, ou se ele falasse muito de quadrinho, Jornada nas Estrelas, videogame, e esses assuntos fossem os principais, mesmo que ele jogasse uma bolinha e tal, mas se esses assuntos fossem os principais, esse ia pastar também. Ia pastar bastante. Mulher nenhuma ia chegar perto dele. Ia ser como se o cara fosse um leproso. Mais uma curiosidade do filme: a fraternidade Lambda Lambda Lambda, ela se tornou uma fraternidade real em 2006 na Universidade de Connecticut e ela existe até hoje. Como eu disse no começo do vídeo, nos anos 2000 que as coisas mudaram em relação à aceitação da cultura nerd e tudo mais. E nos anos 10 todo mundo virou geek. Qualquer Zé Ruela que assistisse o Big Bang Theory falava: "Nossa, eu sou muito nerd, sou quase um Sheldon." e assim, sempre tive um problema grave com essa série. Na época eu escrevi um texto para um site comparando ela com IT Crowd e mostrando como uma ria dos nerds e a outra ria com os nerds. E quem não conhece, assiste IT Crowd, é uma série inglesa, tem 4 temporadas só, cada temporada tem 6 episódios e é a coisa mais sensacional do mundo nerd. E se você for nerdaço mesmo, o que você vai achar de easter egg nas prateleiras do porão da TI, da empresa que eles trabalham, da Home Industries, meu, é muito easter egg que tem. Então, nos anos 10 virou aquela coisa mainstream total. Big Bang Theory, eu sou muito nerd, meu. Uma vez eu li um quadrinho do Flash, eu sou muito nerd, meu. Sabia que o Flash corre? Eu vi um desenho de uma corrida do Flash com o Superman. Entendeu? Virou um negócio mainstream, mas... E tudo que vira mainstream acaba ficando meio raso. Então tem até uma piada entre nerd nos Estados Unidos que fala que depois que a cultura geek virou cultura de jock, os atletas, né, como eles chamam lá, os jocks, virou uma bosta. Os fãs hardcore, eles são tratados como geek escroto, e o fã genérico, esse sim é o super geek. E quem assiste o canal acaba percebendo isso. Não tô falando em relação a querer empurrar a identidade, empurrar a política ou empurrar qualquer coisa do gênero. É uma coisa no geral mesmo. O cara que, por exemplo, conhece o universo DC, ou a mina que conhece o universo DC, assistindo os longas de animação deles, quando um fã mais hardcore, que manja de quadrinho, ou que pelo menos manja de algumas épocas, porque leu aquilo, ele é tratado como um escrotão. Não sei o que, você tem que... Cresce. E aí virou essa coisa meio estranha. A partir dos anos 10 virou um negócio meio estranho, e agora nos anos 20 deu uma piorada significativa. Então é isso aí. Quem não assistiu, por favor, assista. Quem já assistiu, assiste de novo. Esse filme é muito bom. Tem algumas piadas que são datadas. Tem uma piada que hoje é inconcebível. Eu acho que é a única piada que envelheceu mal de verdade. É a única coisa que acabou envelhecendo mal. Mas de resto, o filme é muito engraçado. O filme é muito bom e vale muito a pena ser assistido. A minha filha número 1 assistiu. Minha filha número 2 assistiu. E todas gostaram muito. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Comenta aí sobre o que você achou desse vídeo. Sobre esse filme, se você já assistiu. Compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.